E Dávila, tudo isso a gente acompanha devido a uma reunião que Bolsonaro fez em Brasília com embaixadores criticando o sistema eleitoral brasileiro. Esse encontro foi realmente grave a esse ponto? Olha, o encontro foi grave do ataque que o presidente Bolsonaro havia feito ao sistema eleitoral brasileiro, como se ele fosse frágil ou não legítimo. Essa é a gravidade. Agora, o TSE está julgando uma lei que tem a ver com eleição. E o que a defesa, esse pequeno trecho que nós acabamos de escutar aqui está falando, que isso não tem nada a ver com eleição. Isso é uma postura do presidente da República. E por ser um julgamento de uma ação do presidente da República que não tem vínculo eleitoral, talvez o que a defesa está fazendo é que isso não deve ser o devido fórum para se julgar. Ou seja, precisamos ter um julgamento absolutamente técnico para evitar que a politização jogue mais lenha na fogueira e aumente essa radicalização política, a polarização da política que não serve a ninguém. Por isso, precisamos ter uma postura técnica e não política, como foi o caso do julgamento do deputado Deltan Dallagnol. O voto do TSE na cassação de Dallagnol foi um voto absolutamente político e não fundamentado no direito. Isso é um sinal de alerta para o que pode acontecer com Bolsonaro. Esse novo clima desse ativismo do judiciário, agindo não como uma corte que defende as regras do jogo, a Constituição, mas como para dar recados políticos, é muito grave. Porque, evidentemente, no caso de Bolsonaro, existem, assim, fatos que precisam ser esclarecidos, porque realmente foi um mau uso da palavra do presidente da República para se referir a questões como vacina, questões do sistema eleitoral. Mas o veredito do TSE vai dizer se há uma condenação política ou técnica. E se for política, Bolsonaro vai explorar, sim, isto politicamente. Então, assim, o presságio é mau, porque a maneira como o TSE se comportou na cassação de Dallagnol, que foi um absurdo total, é um mau presságio para o julgamento de Bolsonaro. Agora, por ser o presidente da República, o TSE deveria fazer o julgamento mais técnico e legal possível para evitar que esta politização de uma decisão continue insuflando a polarização no país. Luiz Felipe Dávila, porque a expectativa é de que realmente Bolsonaro se torne inelegível, hein? E a partir dessa decisão, quem passa a ser Bolsonaro no cenário político? Olha, Adriana, primeiro é um absurdo um presidente da República criticar o sistema eleitoral e convocar embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro é frágil, é fraco e até ilegítimo. É um absurdo isso. Então, assim, esse é o tema da discussão. Mas esse problema foi punido nas urnas pelo eleitor. O eleitor Bolsonaro perdeu a eleição. Então, é importante, primeiro, qualificar o que está sendo discutido. A perda dos direitos políticos de Bolsonaro abre, sim, um caminho para o surgimento de novos nomes, como inclusive já vem aparecendo aí, citando o próprio governador Tarcísio, Zema e outros, Ratinho Júnior e tal. Mas o ponto é o seguinte, a direita vai cometer um enorme erro se tentar buscar outra pessoa para ocupar o lugar de Bolsonaro. A direita tem que se unir em torno de propostas para o país. Se tiver unidade em torno de um mínimo denominador comum, do entendimento dessas propostas, aí sim nós podemos escolher uma pessoa. Mas começar por a escolha de um substituto à liderança de Bolsonaro é um enorme erro político. É um erro cometido pelos populistas, que sempre priorizam a personificação da política ao invés da discussão das propostas. O que o Brasil precisa é propostas para dar rumo a um país perdido porque foi devorado pelo populismo de direita e de esquerda nos últimos anos. Então, todo o objetivo deveria ser, com esse vácuo criado pela saída de Jair Bolsonaro, é a união da direita em torno de propostas. Aí sim vamos buscar outra pessoa, porque senão essa ânsia de tentar achar quem é o herdeiro do Bolsonaro
vai causar um enorme problema, vai queimar politicamente pessoas que têm alto potencial de se tornar a personificação de propostas e não apenas um ungido para suceder Bolsonaro.